Fue en un congreso donde aquí en Portugal nos enamoramos, pero Foi um congresso aqui em Portugal nos quais nós nos enamoramos y fue aquí en Portugal que le pedí la mano. e foi aqui também em Portugal que eu lhe pedi a mão. Y son ya casi 24 años casados E são só quase que são já 24 anos que levamos casados. y es una bendición poder estar E é aquí. uma grande bênção. Señor, bendice la palabra en el nombre de Jesús, te pedimos Senhor, pedimos que abençoes a palavra no nome de Jesus, que tú me utilices como un instrumento en tus manos, Señor. que me uses como uma ferramenta nas tuas mãos, Senhor. Quiero ser trompeta, Señor, tuya, Señor. Senhor, que não possa entorpecer-te, Senhor. Y ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Ajuda-me, Pai, no nome de Jesus. Amén. Amém. Amém? Hablaba Ruth del camino, ¿verdad? Del desierto, del paso que Dios abre a nuestros pies, ¿no? Ruth falava do caminho, dos passos que o Senhor abre para que os nossos pés caminhem. El Señor le dijo a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. O Senhor disse-lhe a Abraão, anda diante de mim e ser perfeito. Pero a veces en el hebreo, Muitas vezes no hebreu, los tiempos verbales os tempos no están muy claros en la traducción, ¿no? não estão bastante claros nas traduções. Y la palabra que Dios le dice a Abraham se puede interpretar también como anda delante de mí y serás perfecto. E essa a palavra que Deus lhe dá a Abraão pode-se também interpretar e traduzir como anda diante de mim e serás perfeito. Porque andar delante de Dios nos perfecciona. Porque a graça de Deus, Andar delante de Dios nos perfecciona. andar diante de Deus aperfeiçoa-nos. El caminar los caminos del Señor nos acerca a Él. O caminhar nos caminhos do Senhor faz com que estejamos mais perto dele. Somos, en parte, desde que somos niños, tenemos una parte heredada, Desde que somos crianças temos uma parte que herdamos, la genética que é a parte genética, de nuestros padres, os nossos pais, y luego somos, en parte, una adquisición de experiencias a lo largo de la vida. e depois somos uma parte que nos forma, que é as experiências que vamos adquirindo ao longo da vida. Y los niños, sabes, que aprenden por imitación. E tu sabes que as crianças aprendem por imitação. No aprenden por sí mismas solo, sino fijándose en los demás. Não aprendem elas mesmas por si mesmas, senão elas aprendem vendo o que fazem os outros. Por eso los primeros años de vida son tan importantes para una crianza. Por isso os primeiros anos de vida são tão importantes para uma criança. Porque son verdaderas esponjas que están recibiendo Porque eles são verdadeiras esponjas que estão a receber la influencia de sus padres. a influência dos seus pais. Y vivimos en una sociedad en la que los padres ya no quieren influenciar en sus hijos. E vivemos numa sociedade no qual os pais já não desejam influenciar os seus filhos. Quieren que otros hagan ese trabajo. Desejam que sejam outros a fazer esse trabalho. Y vemos el resultado, ¿verdad? E então começamos a ver o resultado. Vamos a leer algunos versículos, hermano. Vamos a ler alguns versos, irmãos. Cómo nuestra perspectiva nos marcan también el camino. Como a nossa perspectiva nos marca o caminho. El Señor estaba guiando al pueblo de Israel por el desierto. O Senhor estava a guiar o povo de Israel pelo deserto. Por el día, la columna de humo Durante o dia apresentava-lhes uma coluna de fumo que daba sombra al pueblo. que dava sombra sobre o povo. Y por la noche esa columna era de fuego, E pela noite então dava-lhes uma coluna de fogo, que daba calor al pueblo. que então aquecia o povo. Y ellos tenían una referencia clara de dónde ir. E eles então tinham uma referência bastante clara onde ir. Si la llama se movía, Se a chama se começava a mexer, ellos se movían. eles então moviam-se com a chama. Si la columna de humo durante el día se quedaba quieta, Se a coluna de fumo durante o dia permanecia quieta, ellos permanecían quietos. então permaneciam quietos. Quizás días, Talvez isso pudesse acontecer durante dias, meses, talvez meses, incluso años, inclusive anos. que Dios no se movía Deus não se mexia. y el pueblo no se movía, E então o povo tampouco se mexia. porque dependían absolutamente del Señor. Porque ele estava em dependência absoluta do Senhor. Y uno de los problemas que tenía el pueblo es que estaban muchas veces mirándose el ombligo. E dos problemas que tinham o povo era que muitas das vezes estavam a olhar ao seu próprio umbigo. Arrepintiéndose de haber salido de Egipto. Arrependiam-se eles mesmos de ter saído de Egipto. Y creo que no hay peor ser humano E creio que não existe pior ser humano que un ex pecador arrepentido. que ex-pecador arrependido.
de aquel cristiano que se arrepiente de haber dejado el pecado. Daquele cristão que de repente se arrepende de ter sido livre do pecado. Que alguien que tiene remordimientos Há pessoas que têm remorsos y anhelan el pecado. e então desejam o pecado. Porque puedes caer en el pecado, Porque tu podes cair no pecado, pero el problema es lo que nace en el corazón. mas o problema na realidade é aquilo que nasce no teu coração. Si anhelas el pecado, Se tu desejas o pecado, ya estás pecando. então já estás a pecar. Ya ha comenzado en ti el pecado. Então o pecado já teve início no teu interior. Y creo que esa concupiscencia el Señor la aborrece. E essa concupiscência o Senhor aborrece-a. Y el Señor no quiere hijos malcriados, no quiere nietos, dicen por ahí, ¿no? Diz o dito que o Senhor não quer netos e tampouco quer filhos malcriados. Y a veces nos comportamos de esta manera. E muitas das vezes comportamos dessa forma. Salmos 25, 16 al 22. Em Salmos 25, 16 ao 22, volta-me para mim, tem compaixão. Alivia-me as tribulações do coração e tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refúgio. Preserva-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus, redima Israel de todas as suas tribulações. Mírame, Señor, a mí. Diz, Senhor, olha para mim. Yo soy el centro. Eu sou o centro. Mis problemas son muy importantes. Os meus problemas são muito importantes. Señor, deja de todo lo que estás haciendo y ocúpate de mí, Señor. Senhor, deixa tudo aquilo que tu estás a fazer e ocupa-te de mim. Esto es el egoísmo más increíble, ¿no? En un salmista egocéntrico. Esta é a expressão mais egoísta que podemos ver quase aqui num salmista egocêntrico, reprochándole a Dios todos los problemas, los enemigos, todas las circunstancias que estaba viviendo. como que reprovando-lhe a Deus todas as circunstâncias, os inimigos, tudo aquilo que o rodeava. Dice, mira mi aflicción y mi trabajo, Diz, considera a minha aflição, considera o meu trabalho, todo lo que yo hago por ti, Señor. tudo aquilo que eu faço por ti, Yo Senhor. llevo toda la vida en tus caminos, Señor. Senhor, eu levo toda a vida nos teus caminhos. He dado mi vida por ti, Señor. Senhor, eu dei a minha vida por ti. Hazme caso, Dios. Senhor, toma atenção a mim. Y el Señor dice, ¿cómo? E o Senhor diz, como? ¿Tú quién eres? Tu quem és? ¿Quién es el importante aquí? Quem é que é importante aqui? Deja de mirarte el ombligo. Deixa de olhar para o teu próprio umbigo. Dice, mira mis obras. Diz, considera as minhas obras. Y la palabra dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. E a palavra de Deus ensina-nos que as nossas melhores obras são como trapos de imundícia. Tú cuando te presentes delante del Señor, Tu, quando te apresentes diante do Senhor, tú no jamás podrás justificarte con tus obras. tu jamais poderás justificar-te com os teus próprios feitos. Tú no podrás mirar a la cara del Señor y decirle, mira lo que he hecho, Tu Señor. não podes olhar à cara do Senhor e dizer, Senhor, vê aquilo que eu fiz. Porque es insignificante comparado con las obras de Jesús. Porque isso é insignificante comparando com as obras de Jesus. Lo único que puedes decir es, Señor, ten misericordia de mí. A única coisa que podes dizer é, Senhor, tem misericórdia de mim. Y por los frutos de Cristo E pelos frutos de Cristo, tenemos una entrada casi por la puerta de atrás, temos uma entrada que é quase que aparentemente pela porta de trás, que el Señor dice, yo te cubro, que o Senhor diz, eu dou-te a minha cobertura, porque como la presencia de ellos caiga en tu vida, serás totalmente arrasado por el fuego de Dios. porque como a presença de Deus e a mão de Deus caia sobre a tua vida, então serás totalmente arrasado pelo seu fogo. Porque la gente tiene miedo a lo que el mundo puede hacerte As pessoas muitas das vezes têm medo daquilo que o mundo lhes pode fazer y no entiende que Dios es fuego abrasador e não entendem que Deus é um fogo consumidor, y que nada impuro puede estar en su presencia. que ninguém puro pode estar diante impuro pode estar diante da sua presença. Solo Jesús. Somente Jesus. Dice Jesús, no hay ni uno bueno. Jesus diz, não há um só justo, não há só um bom. Si Él no nos cubre, Se não é Ele que nos cobre, somos pasto del fuego. somos então como pasto para ser queimado. La palabra dice hojarasca.
A palavra diz-lhe hojarasca. quema muy rápido Queima muito rápido. y no produce calor Não produz calor quase. y no queda casi ni residuo. E não fica quase nenhum resíduo de Somos cinzas. como polvo. Somos como o pó. Por lo tanto, deja de mirarte al ombligo. Por isso deixa de mirar ao teu próprio umbigo. Olhar ao teu próprio umbigo. Dice 3 de Juan, capítulo 1:11, dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. A palavra de Deus diz em 3 de João, amado meu, não imites o mal, senão aquilo que é bom. El que hace lo bueno es de Dios, Aquele que faz o bom é de Deus. el que hace lo malo no ha visto a Dios. E aquele que faz o mal não viu a Deus. Si no tenemos puestos nuestros ojos en el Señor, Se nós não temos postos os nossos olhos no Senhor, no podemos hacer nada bueno. não podemos fazer nada bom. Si no miramos al Señor como referencia, Se não olhamos para o Senhor como a nossa referência, estamos perdidos. então estamos perdidos. Tú sabes que todos los hombres y mujeres, todo el ser humano, tiene una pierna más corta que la otra. Todos os irmãos, não sabes que todos os homens e mulheres têm uma perna que na realidade é um bocadinho mais curta que a outra. Y tú caminas en línea recta, o crees que tienes que caminar en línea recta en el desierto, en un lugar que no hay referencia, E tu caminhas em linha reta, por exemplo, no deserto, que é um sítio onde não há referências, y acabas dando vueltas. e começas então a dar voltas. Tienes un pie predominante, Tens um pé que é aquele que predomina. igual que hay una parte del cerebro que es la predominante y Da mesma forma que há uma parte do cérebro que é a predominante, assim também nas pernas. y las manos también. E nas mãos também. Muchas personas han muerto en el desierto Muitas pessoas padeceram e morreram no deserto porque estaban dando círculos. porque andavam em círculos. No tenían una referencia a la que mirar. Não tinham uma referência a que olhar e dirigir-se. Los navegantes seguían por las estrellas, ¿verdad? Os navegantes, uma das formas antigas de guiarem-se é pelas estrelas. Y durante el día por el sol. E durante o dia pelo sol. Una referencia É uma referência. para caminar. Uma referência para que possam caminhar. Nuestra naturaleza, nuestra debilidad A nossa natureza, a nossa debilidade hace que demos vueltas faz com que estejamos a dar voltas. y perdamos nuestra vida. E muitas das vezes perdemos a nossa vida e o nosso tempo. Así es con el Señor. Si no tenemos una referencia clara, si no miramos al Señor, E perdemos assim é el com o rumbo. Senhor. Se não temos uma referência clara, se não olhamos ao Senhor, perdemos o rumo. Porque nuestra debilidad, nuestra tendencia es A dar nossa vueltas. debilidade, a nossa tendência é andar às voltas. Dice 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, não nós mirando as coisas que se veem, senão aquelas que não se veem, Pues las cosas que se ven son temporales, porque aquelas que se veem são temporais pero las que no se ven son eternas. e aquelas que não se veem são eternas. Decía Javi el otro día en la reunión de jóvenes, ¿no? Rabi compartilhava no outro dia na reunião dos jovens Que Satanás tiene, entre comillas, todas las de ganar. que Satanás, entre aspas, tem toda a vontade para ganhar. Porque maneja muy bien dos de las tres partes del ser humano. Porque ele maneja de uma forma exímia duas das três partes do ser humano. Y lo sabe hacer muy bien. E sabe o fazer de uma forma exímia. La parte física A parte física y la parte emocional. e a parte emocional. La parte intelectual, el alma, ¿verdad? A parte intelectual, aquilo que compõe a alma. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos la tercera parte, E nós, como filhos de Deus, então temos a terceira que parte, es la parte espiritual, que é a parte espiritual, pero que muchas veces es la más difícil de encontrar. que é muitas das vezes aquela que é mais difícil que encontremos. Porque las otras dos partes están en una lucha constante con la Porque parte espiritual. as outras duas partes lutam constantemente com a parte espiritual. Y están saturadas de emociones, saturadas de impulsos, saturadas de química Estão saturadas de impulsos, de química e de emoções que bloquean la parte espiritual. que tratam de bloquear a parte espiritual. Por eso es tan importante que como hijos de Dios enfoquemos nuestro esfuerzo en esa tercera parte. Por isso é tão importante que nós, como filhos de Deus, enfoquemos todo o nosso esforço nessa terceira parte que é o Espírito. Y aquí dice el Señor, porque eso es lo más importante, porque es para la eternidad. Porquê? Porque é mais importante, porque isso conta por a eternidade. Eso no se queda aquí en la tierra. Isso não permanece nesta terra. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras debilidades, As nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas próprias debilidades, este cuerpo, este corpo, fica acá. este fica aqui. ¿Y sabes cuándo empieza la eternidad? E sabes quando inicia a eternidade? Alguno me dirá, cuando mueres. Algum pode pensar e diz-me, bom, é quando morremos. No, ya cuando vaya al cielo, Quando vai ao céu, ya cuando me muera. quando eu morra,
La eternidad comienza cuando tú naces de nuevo. A eternidade inicia, na realidade, quando tu nasces de novo em Cristo El Jesus. Señor dice, venga tu reino a O nosotros. Senhor diz, venha a nós o teu reino. Porque en el momento en que tú naces de nuevo, ya Nun- estás comenzando tu vida en la eternidad. Quando tu nasces de novo, então inicias a tua vida na eternidade. Por lo tanto, no estás pensando en las cosas de aquí, Portanto, não pões os olhos nem pensas nas coisas deste mundo, sino en las cosas que son eternas, senão as coisas que são de cima, que são eternas, que son las importantes. que são aquelas que são as mais importantes. Si nosotros pensamos que la vida con Dios va a empezar cuando muramos, Se nós pensamos que a nossa vida com Deus realmente vai iniciar quando chegamos à morte, estamos dando vueltas. então significa que andamos em círculo a dar voltas. Estamos dejando que nuestra debilidad tome, tome el timón de nuestra vida. Estamos então a deixar que a nossa debilidade tome o norte da nossa vida. Colosenses capítulo 3, versículo 1 a 4. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4. Diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Cristo vive sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, mas não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Dice, vosotros ya habéis muerto Diz, já morrestes a la naturaleza de pecado. à natureza terrena de pecado. El cuerpo sigue vivo, O corpo, no entanto, segue vivo, pero nuestro viejo hombre no. mas o nosso velho homem não. Eso representa la vida nueva en Cristo. Isso representa a nova vida em Cristo. Por tanto, dejemos de vivir como si no hubiéramos muerto y nacido de nuevo. Então deixemos de viver como se já não tivéssemos morrido e tivéssemos nascido de novo. Muchos llevan el cadáver todavía a hombros, Muitos levam o seu próprio cadáver aos ombros. como una gran mochila encima, É como uma mochila carregada que levam nas costas. pero no quieren soltarlo. Mas não desejam No largá-lo. sueltan el peso muerto. Não largam o peso morto. No despegan, no quieren, No despegam. no avanzan en los caminos del Señor, Não avançam nos caminhos do Senhor. porque todavía tienen el cadáver colgando. Porque ainda levam o seu próprio cadáver às costas. Y eso es muy triste, E isso é muito triste. porque no nos deja andar el camino. Porque isso não nos permite caminhar o caminho. No podemos avanzar mirando a Cristo. Não podemos avançar assim com os olhos postos em Cristo. Y el Señor tenía claro y le transmitió a Moisés claramente, ¿no? este detalle que tenían que avanzar, dejar Egipto atrás. E o Senhor tinha isto bastante claro e comunicou e transmitiu a Moisés que eles tinham que deixar Egito para trás e tinham que caminhar em frente. Y les dejó 40 años E permitiu que eles tivessem 40 anos para soltar lastre, para que fossem soltando todos os lastros. que perdieran el cadáver de Egipto. Que fossem aí deixando cair o seu próprio cadáver no Egito. ¿Sabes que cuando pasaron por el Mar Rojo, como ha dicho mi mujer, Como disse a minha esposa, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eso representa el bautismo en aguas? isso é aquilo que na realidade depois, posteriormente, representa o bautismo nas águas no Novo Testamento. Ellos fueron sumergidos, fueron por debajo del agua para caminar hacia la tierra prometida, Eles caminharam pelas águas, por debaixo da água, para poder chegar à outra margem. pero realmente no nacieron de nuevo. Mas na realidade não nasceram de novo. No cambiaron su corazón. O seu coração não mudou. Anhelaban la vieja vida. Eles desejavam a sua velha vida de Egito. No tenían puestos los ojos en el Señor. Não tinham os seus olhos colocados no Senhor Jesus. Vivían en una mentira. Viviam uma mentira. Sí, estaban bajo la cobertura de Dios, Sim, eles tinham a cobertura de Deus, pero su corazón no estaba. mas o seu coração não estava com Deus. Y Moisés dice en Deuteronomio 31, versículo 6 E em Deuteronômio 31, verso 6 al 8, ao 8, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai diante de ti, e Ele será contigo. Não te deixará nem te desamparará, não temas nem te atemorizes. Una de las cosas que más nos aparta de crecer y de avanzar en el Señor Uma das coisas que mais nos afasta de poder crescer e avançar com o Senhor es el miedo. é o medo.
El miedo te paraliza O medo, na realidade, paralisa-te y no puedes reaccionar. e faz com que não tenhas capacidade de reação. Las personas se quedan totalmente colapsadas. As pessoas ficam inertes, em colapso. Hay miedo escénico, Há medo que é medo cénico, cantantes que se quedan en blanco completamente y les entra un ataque de pánico. artistas que ficam em branco, têm um ataque de pânico e ficam bloqueados. Hay personas que tienen miedo a hablar en público, Há pessoas que lhes dá medo de falar publicamente, pero lo peor es tener miedo a obedecer a Dios, mas o pior é mesmo ter medo de obedecer-lhe a Deus, porque eso es una falta de fe. porque isso é sinónimo de falta de fé. Y cuando tenemos miedo, estamos desconfiando del Señor E quando nós temos medo, então estamos a desconfiar do Senhor. y estamos pensando que Dios está equivocado. E pensamos como que Deus parece que está errado. ¿Cómo voy a yo andar este camino? ¿Cómo voy a hacer esto que Dios me está pidiendo? Como é que eu vou caminhar este caminho? Como é que eu vou fazer isto que Deus me está a pedir? Y nos quedamos congelados, E então parece que ficamos aí congelados. nos quedamos totalmente en pánico, Ficamos totalmente em pânico. como la sociedad actual está en pánico, Como a sociedade atual está em pânico. está totalmente congelada Está congelada, totalmente congelada. y viven como zombies. E vivem na realidade como zombies. Y es triste que muchos hijos de Dios, yo me incluyo, E é triste que há muitos filhos de Deus, e eu incluo-me nesses filhos de Deus, sintamos miedo que sentamos muitas vezes medo y estemos paralizados. e estejamos paralisados. Y el Señor está diciendo, anda el camino, E o Senhor está a dizer-nos, caminha o caminho, ve delante de mí vai diante de mim y serás perfecto. e tu serás perfeito. Yo he preparado para ti un camino Eu preparei para ti um caminho para que llegues a la tierra prometida, para que tu possas herdar a terra prometida. que representa la voluntad de Dios. E isso é aquilo que na realidade representa a vontade de Deus. Cuando el pueblo tuvo que, ya después de 40 años, entraron en la tierra prometida. Depois de 40 anos, então o povo teve que entrar na terra prometida, Ellos pasaron por el Jordán. passaram pelo Jordão. Y no se dice mucho esto, E isto na realidade não se fala muito acerca. pero el río Jordán se abrió para que ellos pudieran pasar. Mas também o Rio Jordão se abriu para que eles pudessem passar. Y se repitió el milagro. E voltou-se a repetir aquele milagre do Mar Vermelho. Y aquí sí nacieron de nuevo. E aqui sim eles nasceram de novo. Aquí sí tomaron las promesas del Señor. Aí sim eles agarraram-se às promessas Sí do llegaron a Senhor. la tierra y conquistaron la tierra Aí del sim Señor. chegaram, herdaram a terra porque a tomaram, a terra do Senhor. Y el Señor le dice eso a Josué, Moisés le dice, sé valiente, esfuérzate. E assim o Senhor diz a Moisés para dizer-lhe a Josué que ser forte, ser valente, ser corajoso. Porque yo estaré contigo, dice, no te Porque eu estarei desampararé. contigo, eu não te desampararei, não te atemorizes. No temas ni te intimides. Não te atemorizes. Dice, la palabra dice, no tengas miedo de aquel que puede matar tu cuerpo, ¿no? Dice algo así, A ¿no? palavra de Deus diz que não temas aquilo que pode matar o teu corpo. Sino tema más bien al Señor que puede mandar tu alma Não al infierno. teme sim ao Senhor, porque Ele é aquele que pode culminar com a morte da tua alma. Yo no creo que tengamos que servir al Señor por miedo a Dios, Eu não acredito que tenhamos que servir-lhe a Deus porque temos medo de Deus, sino si tuviéramos que tener miedo de alguien, mas se tivéssemos que ter medo a alguém, es mejor tenerlo de Dios então é melhor que tivéssemos medo a Deus que de Satanás y de sus do que ter medo a Satanás e ou às de suas los hombres. obras, ou inclusive a dos homens. Sin embargo, Dios dice, el amor echa fuera el temor. Mas, no entanto, a palavra de Deus diz e ensina-nos que o amor deita fora todo o temor. Nosotros no amamos al Señor por evitar las consecuencias. Nós não amamos a Deus para que evitemos consequências. Yo no amo a Dios para no ir al infierno. Eu não amo a Deus para que não vá ao inferno. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Eu amo a Deus porque Ele me amou a mim primeiro. Y esa sensación, eso es maravilloso, produce una nueva vida en mí. E isso é maravilhoso, é uma sensação que então produz essa nova vida em mim. Por lo tanto, yo le amo y le sirvo para agradarle, Por isso eu lhe amo-lhe e sirvo-lhe para poder agradar-lhe. no por miedo Não por medo. a las consecuencias. Não por medo de ter consequências na vida. Los que tienen miedo son los débiles. Aqueles que têm medo, na realidade, são pessoas debilitadas, são débeis. Y el Señor te dice, esfuérzate y sé valiente. Então o Senhor diz, ser corajoso, ser valente. No temas, Não atemorizes. no te desmayes, Não desmaies. porque yo estoy contigo. Porque eu estou contigo. Anda el camino que tengo para ti Anda no caminho que eu tenho preparado para ti. y serás perfecto. E então serás perfeito. Yo me perfeccionaré en ti. Eu serei aperfeiçoado em ti. Yo me haré fuerte en ti. Eu me farei forte em ti. Y llegarás muy lejos. E dice então el Señor. chegarás longe, diz o Senhor. Amén. Amém. Voy a terminar con unos versículos en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Coríntios, capítulo 3.
De verdad que tenía estos días esto en el corazón, Na verdade, tinha estas palavras a ecoar no meu coração, porque siento que el mundo ya está bastante, tiene bastante miedo porque eu sinto que o mundo está totalmente atemorizado y nosotros tenemos que ser luz. e nós temos que ser luz. Y la luz está para estar en un lugar visible. E a luz existe para estar num lugar no qual é visível. Estos días se celebra en Israel la fiesta de la Hanukkah. Estes dias celebra-se a festa da Hanukkah em Israel. En la Biblia Jesús fue parte de ella, dice la palabra que Jesús estaba en Jerusalén, A Bíblia ensina que Jesus, durante o tempo dessa festa, estava em Jerusalém, en la fiesta de la dedicación, na festa da dedicação, que es la fiesta de la Hanukkah. que é a festa da Hanukkah, Y bueno, esa fiesta de las luces. que é a festa das luzes. Y en Israel vas por donde vayas, verás el candelabro de 9 brazos Então, vais por onde vais em Israel, tu vais ver a menorá de 9 braços en todas las ventanas de las casas. em todas as janelas das casas. Y tiene que estar en un lugar visible, en la ventana, en un lugar alto, Tem que estar numa janela, num lugar alto, onde possa ser visível, para que todo el mundo vea la luz, para que todas as pessoas possam ver a luz. para que todo el mundo diga, en esa casa son luz. Todas as pessoas viram nessa casa são luz. Y Dios quiere que tú estés en un lugar visible. E Deus deseja que tu estejas e quer que tu estejas num lugar visível. ¿Sabes lo que pasa con la luz? Sabes o que é que acontece com a luz? Que nos muestra cómo somos Que a luz manifesta aquilo que nós somos. y no queremos vernos. E muitas das vezes nós não queremos ver-nos. No queremos saber lo que hay al otro lado del espejo. Não queremos ver na realidade aquilo que está na nossa face, no outro lado do espelho. Por eso las mujeres se maquillan tanto, ¿no? Por isso é que, por exemplo, as mulheres usam tanta maquilhagem. Los hombres nos dejamos la barba. Os homens deixamos a barba. Es el maquillaje de los hombres. Essa é a maquilhagem que usam os homens. Vamos a leer este versículo, hermano. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Hablábamos al principio de referencias, ¿verdad? Falámos ao princípio de referências. Hablamos de la impronta genética Falámos daquilo que está imprimido, que é de forma genética na nossa vida, y de la impronta adquirida. e aquilo que se imprime na nossa vida, que é algo que vamos adquirindo. Cuando somos transformados de dentro hacia afuera, Quando nós somos transformados do nosso interior para o exterior, todo nuestro ser cambia, las 3 partes de nuestra vida cambian. então as 3 áreas, as 3 partes da nossa vida são transformadas. Nunca puedes cambiar tu vida de fuera a dentro. Jamais poderás transformar a tua vida desde o exterior para o interior. A Dios no le agrada eso. A Deus isso não lhe agrada. No quiere que tú cambies tu forma de vestir, tu forma de peinarte, Não quer que tu simplesmente mudes a tua forma de vestir, a tua forma de pentear-te, para aparentar algo que no eres. para que possas aparentar alguma coisa que tu não és. El Señor no quiere que cambies tu comportamiento. Deus não deseja que tu estejas a transformar o teu comportamento. Lo que tú hagas y dejes de hacer no es tan importante. Aquilo que tu faças ou deixes de fazer não é tão importante. Ya ¿No? hemos visto que las obras no son tan importantes para Dios, Já vimos que na realidade as obras não são tão importantes para Deus, sino lo que sale del corazón. se não é aquilo que brota do teu coração. Si no hay un cambio en nuestro corazón, Se não há uma transformação no nosso coração, lo demás es religión y es banal, es vacío. então o demais é simplesmente religião, é vão, está vazio. Por eso desde el principio vengo diciendo que es lo espiritual lo importante en nuestra vida. Por isso, venho desde este princípio dizer que o mais importante é aquilo que é o espiritual na nossa vida. Y eso cambiará lo demás. E isso é aquilo que vai transformar tudo o demais. Y no solamente en nosotros, Não somente em nós, sino en nuestro alrededor. senão a tudo aquilo que está à nossa volta. Todo lo que está cerca de nosotros Tudo aquilo que está perto de nós va a ser transformado. vai ser também transformado. Porque seremos luz. Porque seremos então essa luz Y ya nuestras vergüenzas son expuestas. e as nossas vergonhas ficam expostas. Y Dios trata con nosotros. E então Deus trabalha em nós, Pero también a través de nosotros. mas também através de nós. Porque cuando tú eres luz, también iluminas a los que están a tu Porque quando tu és alrededor. luz, também iluminas aqueles que estão à tua volta. Por eso Jesús dice, no, una luz no se pone debajo de la mesa. Por isso, Deus, o Senhor Jesus diz, uma luz não se pode colocar debaixo de uma mesa. Tú no puedes acaparar la presencia del Señor y decir, no, esto es solo para mí. Tu não podes resguardar a presença de Deus somente e dizer isto é só para mim. Tú no puedes recibir una palabra de Dios y guardártela para ti. Tu não podes receber uma palavra de Deus e guardar-te somente para ti, Porque tú no eres el importante aquí. porque tu não és aquilo que é mais importante aqui. Tú no eres el centro de atención. Tu não és o centro da atenção. Dios quiere utilizarte
Deus quer utilizar-te. Tú quieres que seas un canal de bendición para Deus otros. quer que tu sejas um canal de bênção para os Y así demais. funciona la fe, E assim é como funciona a fé. porque somos instrumento de Dios para bendición. Porque somos ferramentas nas mãos de Deus para a bênção de outros. Y es cuando estamos recibiendo también la bendición para nosotros. E aí dessa forma estamos a receber a bênção para nós. Por eso dice que la fe sin obras está muerta. Por isso diz que a fé sem obras está morta. Las obras no son importantes, As obras não são importantes. pero si tú no manifiestas el poder de Dios en tu vida, estás... Mas tu não manifestas o poder de Deus, então Para estás... Para quê? Para que é que serve? Por eso Dios quiere que reflejemos las obras del Espíritu Por Santo. isso, Deus deseja que em nós sejam refletidas as obras do Espírito Santo. Y somos transformados en la misma imagen cuando miramos al Señor cara a cara. E quando nós olhamos ao Senhor cara a cara, somos transformados na sua mesma imagem. Y ya no nos desagrada lo que vemos, E então já não é desagradável aquilo que nós vemos no espelho. porque estamos viendo al Señor. Porque na realidade começamos a ver ao Senhor. Y los demás ven al Señor en nosotros. E as demais pessoas começam a ver ao Senhor em nós. Y nos pueden explicar, ellos no saben explicar lo que ven, E não se consegue explicar aquilo que eles estão a ver. porque solo ven la parte superficial de nuestra vida. Porque somente, muitas das vezes, veem só aquela parte que é superficial da nossa Y vida. dicen, aquí hay algo más. E dizem, aqui há alguma coisa a mais. No es tu aspecto físico, Não é o teu aspecto físico, no es tu carácter, tu personalidad. não é o teu carácter, não é a tua personalidade. Tiene que haber algo más. Há algo mais. Y es lo que nace del corazón. E isso é aquilo que nasce e brota pelo coração. Cuando mi mujer y yo viajamos a Israel cada año Quando eu e minha esposa viajamos a Israel todos os anos y vemos que los israelitas han sido perseguidos, intentado convertir durante 2000 años, e vemos como os israelitas foram perseguidos e tentaram convertê-los durante 2000 anos, y nos mostramos como somos. e nós mostramos-nos a eles tal como somos, Mostramos el amor de Dios en nuestras vidas, mostramos o amor de Deus nas nossas vidas. no en una teoría, una religión. Não como uma forma teórica ou religiosa. Nos sorprende mucho que son ellos los que nos preguntan a nosotros. Então surpreende-nos que são eles que nos começam a fazer perguntas a nós. Y a veces nosotros estamos incluso avergonzados, E muitas das vezes sentimos-nos como que envergonhados, acomplejados, com alguns complexos, porque claro, los cristianos durante 2000 años han acusado a los judíos de matar a Jesús. porque claro, os cristãos durante 2000 anos acusaram os judeus dele terem morto ao Senhor Jesus. Y no quieres ofender a un judío. E tu não desejas ofender-lhe a um judeu. No deseas decirle claramente que quién es Jesús y lo importante que es para ellos. E ofendê-los muitas vezes é dizer-lhes realmente a importância de Jesus e o quão importante é para eles. Pero el Señor dice, no te preocupes, yo me ocupo. Então o Senhor diz-nos, não te preocupes que eu trato disto. Y ellos mismos nos preguntan. E eles começam a perguntar-nos. Y nos asaltan a preguntas y nos interrogan como si fuera E un... como que nos assaltam cheios de perguntas, como a fazer-nos um interrogatório. Y dejamos que el Señor haga su obra y es Então permitimos maravilloso. que Deus faça a sua obra e isso é glorioso. Algo más ven en nosotros. Alguma coisa mais eles veem em nós. Algo más perciben en ti y en mí. Alguma coisa mais eles começam a perceber em ti e em mim. Cuando tú entres en un lugar, Quando tu entras num lugar, si no cambia el ambiente de ese lugar, se o ambiente desse lugar não muda, algo estamos haciendo mal. então é porque alguma coisa estamos a fazer mal. Si no somos luz, Se não somos luz, entonces somos parte del problema. então nós fazemos parte do problema e não da solução. El Señor te dice, anda delante de mí O Senhor diz-te, anda diante de mim y serás perfecto. e serás perfeito. Señor, queremos hacer tu voluntad, Dios mío. Senhor, queremos fazer a tua vontade. Seguir tu voz Senhor, a tua voz. y andar delante de ti, Señor. Senhor, andar diante de ti, Senhor. Estamos lejos de ser perfectos. Estamos muito longe de ser perfeitos, Senhor. Estamos muy lejos de tu Hijo Jesucristo. Estamos muito longe do teu Filho Jesus Cristo. Pero es nuestra referencia. Mas Ele é a nossa referência. Él es nuestra estrella polar. Ele é como a nossa estrela polar. Es como el sol durante el día, Ele é como o sol durante o dia, que nos calienta, nos abriga, que nos aquece, que nos abriga, que nos indica el camino. que nos indica o caminho. Señor, ayúdanos a no desfallecer. Senhor, ajuda-nos a que não desfaleçamos. Ayúdanos a ser esforzados y valientes. Senhor, ajuda-nos a ser corajosos e esforçados. Que no nos quedemos congelados por el miedo. Senhor, que não nos atemorizemos, que não ficamos paralisados com o medo. Esfuérzanos, Señor. Senhor, esforça-nos. Alumbra nuestros pasos, Señor. Senhor, ilumina os nossos passos Para no tropezar, Señor. para que não tropecemos. Y si aún tropiezo, Señor,
E se há algum tropeço, Senhor, hasta 7 veces cae el justo Senhor, até 7 vezes o justo cai y 7 veces se levanta, e Señor. 7 vezes tu o levantas, Senhor. Gracias, Señor. Graças te damos, Senhor.